A vida, em sua complexidade, muitas vezes nos confronta com um silêncio, um vazio que ecoa na alma quando a ausência se faz presente de forma avassaladora. Você já sentiu essa dor profunda, essa saudade que tece fios invisíveis de melancolia em nosso coração, questionando a permanência de tudo que julgávamos eterno? É a partida de alguém amado, um adeus que parece selar o fim de uma era, e nos deixa ali, suspensos entre o que foi e o que nunca mais será igual. Onde se esconde o amor que pensávamos indestrutível? Será que os laços mais puros, forjados com tanto carinho e dedicação ao longo dos dias, realmente se desfazem no instante derradeiro, como se fossem feitos de areia levada pelo vento, sem deixar vestígios? Essa incerteza pesa, não é mesmo? E a alma, em seu anseio mais profundo, busca uma resposta que traga luz e serenidade. Mas não estamos sós nesse questionamento que se manifesta em nossos dias mais sombrios. Há vozes que nos alcançam como um bálsamo suave, para nos guiar por entre as brumas da dúvida e da angústia. Divaldo Franco, com sua sabedoria e compaixão que nos abraça como um abraço de luz, nos convida a uma reflexão profunda, a um olhar mais atento para o que está além do que os olhos físicos podem ver. E a mente, por vezes, se recusa a aceitar. Ele nos aponta para a promessa de um reencontro, um momento sublime onde os corações que se amam se reconhecem além do véu que parece separar os mundos. É a revelação da eternidade desse sentimento que nos une, que nos faz sentir que a vida não se encerra, que o amor é a ponte mais forte e indestrutível entre as existências. Prepare-se, então, para esta jornada de emoções e descobertas, onde a angústia da separação pode, pouco a pouco, dar lugar à serenidade de uma certeza que conforta. Através de sua mensagem, somos convidados a sentir a presença do amor que nunca morre, que pulsa em cada lembrança e em cada anseio por quem partiu. Compreenderemos que a vida segue em um contínuo abraço espiritual, onde os afetos se perpetuam e se renovam, aguardando o momento certo para se manifestarem novamente. Descobriremos, juntos, a verdade que conforta e ilumina os recantos mais escuros da alma, renovando nossa fé na imortalidade dos laços que verdadeiramente importam. Que a luz da esperança nos envolva agora. A vida, meus irmãos, é um grande rio, e a morte? A morte não é a sua foz, o seu fim absoluto, mas sim uma curva. Uma transição suave para um oceano de possibilidades que nossos olhos físicos ainda não conseguem avistar por completo. Muitas vezes, ao perdermos alguém que amamos, sentimos que uma parte de nós se esvai, que o mundo se desfaz em pedaços. Mas essa dor, essa saudade que nos aperta o peito, é também a prova irrefutável de que o amor que sentimos é grande demais para ser contido por uma existência apenas. O corpo, sim, é perecível, como uma vestimenta que, cumprindo sua função, é deixada para trás. Mas a essência, a alma que anima esse corpo, essa é imortal, é eterna e segue sua jornada luminosa. Você já sentiu essa certeza, mesmo em meio à dor mais profunda, de que algo em nós simplesmente não pode acabar? Essa alma, essa essência espiritual, não é uma abstração distante ou um conceito frio. É o seu eu verdadeiro, o núcleo de sua individualidade, com todas as suas memórias, seus sentimentos mais profundos, suas virtudes e suas imperfeições. É o que pensa, o que ama, o que sonha, o que ri e o que chora. Ela não se desintegra no adeus, não se apaga como uma chama ao vento. Pelo contrário, ela se liberta das amarras da matéria, expandindo sua percepção, sua luz interior. É por isso que, mesmo após a partida, ainda sentimos a presença de quem amamos, como um sopro suave na alma, uma intuição que nos acalma e nos diz que a vida, em sua plenitude, continua a pulsar. Essa presença sutil é a manifestação da imortalidade que nos habita e que nos liga.
E o amor, esse sentimento que nos move e nos transforma, é muito mais do que uma emoção. Ele é uma força, uma energia vibracional pura, que transcende todas as barreiras físicas e dimensionais. Pense no amor como uma melodia que não precisa de palavras para ser compreendida, uma frequência única que sintoniza corações. Quando amamos intensamente, criamos um campo vibratório que nos une aos nossos entes queridos, estejam eles onde estiverem. Essa energia não se dissipa, não se esvai no instante da separação. Ela se perpetua, tornando-se uma ponte invisível, mas indestrutível, entre os planos da vida. É por isso que a saudade, embora dolorosa, é também um testemunho dessa conexão inquebrável, um eco do amor que persiste e nos mantém ligados. Nossos pensamentos, meus amigos, são poderosas ferramentas de conexão. Eles não são meros ruídos mentais, mas sim ondas energéticas, carregadas de sentimento e intenção, que viajam pelo universo. Quando pensamos com amor em alguém que partiu, quando direcionamos nossa oração sincera e nossa lembrança afetuosa, estamos, de fato, estabelecendo uma ponte vibracional, um canal de comunicação. É como sintonizar uma estação de rádio. A frequência do amor nos permite alcançar aqueles que amamos, e eles, por sua vez, podem nos sentir. Você já sentiu, num instante de profunda recordação, um arrepio leve, uma sensação de que não estava sozinho, como se uma voz interior lhe falasse ao coração, ou um perfume familiar viesse do nada? Isso pode ser o eco de um pensamento amoroso que o alcançou, um abraço invisível. Essa conexão se baseia na lei universal da afinidade. Espíritos são atraídos por espíritos, e o amor é o mais potente dos ímãs. Os laços que formamos na Terra, os laços familiares, as amizades profundas, os amores que marcam nossa jornada, não se desfazem com a morte do corpo. Pelo contrário, eles se fortalecem, se purificam e continuam a nos unir. Nossos entes queridos, no plano espiritual, sentem a nossa falta e anseiam pelo nosso bem, assim como nós. Eles são atraídos pela vibração do nosso amor, da nossa prece, da nossa saudade construtiva. Essa afinidade é a garantia do reencontro, a certeza de que a família espiritual permanece unida, aguardando o momento oportuno para se manifestar novamente, seja em sonhos, intuições ou, um dia, em um abraço real e luminoso. O amor, em sua essência mais profunda, é, portanto, a própria lei da vida, o propósito maior de nossa existência. Não é apenas um sentimento humano, mas a força cósmica que sustenta o universo, que impulsiona a evolução, que une todas as criaturas em um grande abraço divino. O sofrimento, a perda, a saudade. Tudo isso faz parte de um processo de aprendizado, de burilamento de nossa alma, para que possamos compreender a verdadeira dimensão e o poder transformador do amor. É através do amor que nos elevamos, que nos conectamos ao divino e aos nossos irmãos de jornada, estejam eles onde estiverem. Ele é a luz que permeia toda a criação, o calor que nutre a esperança e nos guia de volta para casa, para a plenitude da vida. E é por essa razão que, muitas vezes, em momentos inesperados, somos tocados por uma intuição forte, um sonho vívido que parece mais real que a própria realidade, ou uma sensação de paz que nos envolve sem motivo aparente. Essas não são meras coincidências. São, na verdade, os nossos entes queridos se comunicando conosco, enviando-nos sinais de seu amor e de sua presença. Eles estão ali, perto de nós, buscando nos confortar, nos orientar, nos lembrar de que a vida continua e que os laços de afeto são indestrutíveis. Quantas vezes você se pegou pensando em alguém que partiu e, de repente, sentiu um calor no peito, uma lágrima que escorreu, mas que trazia consigo um alívio e uma certeza de que não estava só, de que havia uma presença amiga ao seu lado? Assim, meus queridos, a morte é apenas uma passagem, uma porta que se abre para uma nova dimensão da vida.
Ela não rompe os laços do amor verdadeiro. Pelo contrário, os purifica e os eleva a um patamar de eternidade. Nossos entes queridos não se foram para sempre. Eles estão em outro estágio da existência, mas continuam conectados a nós pela força inquebrantável do amor. Eles nos observam, nos amparam e aguardam com paciência o momento do reencontro. A ponte do amor é indestrutível, e é por ela que nossas almas se comunicam. Como um perfume familiar no ar, uma brisa suave que nos toca e nos faz sentir que a vida segue, plena e contínua, em um abraço espiritual sem fim. Diante dessa certeza que conforta, podemos então começar a transformar a nossa saudade. Ela deixa de ser apenas uma dor que paralisa e passa a ser um elo ativo, uma forma de manter viva a chama do amor. Aprenderemos a cultivar essa conexão de forma consciente, a enviar nossos pensamentos e sentimentos como sementes de luz que germinarão no coração daqueles que amamos, estejam eles onde estiverem. É um convite para olhar para dentro, para sentir o amor que transcende e para compreender que a vida é um fluxo contínuo de afeto, aprendizado e reencontros. A angústia pode dar lugar à serenidade e a dor à esperança de um novo amanhecer, de um abraço que nos espera. E então, meus amigos, há momentos em que o véu que parece nos separar daqueles que amamos se torna tão tênue, tão transparente, que podemos quase tocá-lo. É um instante de profunda quietude, onde o ruído do mundo exterior se silencia e uma outra frequência, mais sutil, começa a ressoar em nosso interior. Não é algo que se possa planejar ou forçar. Acontece muitas vezes quando menos esperamos, em meio à meditação, ao sono reparador, ou até mesmo num instante de contemplação da natureza. Nesses momentos, uma luz diferente parece acender-se em nossa alma. Uma sensação de presença que transcende a lógica. Um calor suave que envolve o coração e nos diz, sem palavras, que não estamos sós. É como se uma brisa perfumada de afeto nos tocasse a face, trazendo consigo a certeza de um abraço invisível. Essa presença, essa sensação que nos invade, é o reencontro. Não um reencontro físico, como desejamos com os olhos, mas um encontro de almas, de corações que se reconhecem além das formas. É a vibração do amor que se manifesta, tornando-se quase palpável. Você já sentiu uma paz tão profunda, uma alegria tão serena, que parecia vir de um lugar muito além do seu eu cotidiano? Como se uma memória ancestral despertasse em seu espírito, revelando a continuidade de um laço que você julgava perdido? É a voz silente do amor que se faz ouvir, confirmando que a essência de quem partiu permanece intacta, plena de vida, e que o carinho que os unia é uma melodia eterna, que ecoa através das dimensões. É a certeza que irradia do coração. Nesses instantes sublimes, a saudade, que antes parecia um fardo pesado, pode se transformar. Ela não se apaga, não desaparece, mas adquire um novo significado, tornando-se um portal, uma ponte de comunicação. A dor da ausência dá lugar a uma serenidade inexplicável, uma compreensão mais ampla sobre o propósito da vida e da própria partida. É como se uma névoa se dissipasse, revelando a beleza e a lógica de um plano maior. Sentimos, com uma clareza cristalina, que o amor que nos une é o verdadeiro milagre, a força que transcende a matéria e o tempo. E nesse reconhecimento, somos abraçados por uma paz que acalma a alma e nos preenche de uma esperança renovada, uma fé inabalável na eternidade dos laços. Eles estão ali, meus irmãos, nossos entes queridos, muitas vezes mais próximos do que imaginamos. A comunicação se dá não por palavras audíveis, mas por impressões, por intuições que brotam do fundo do ser, por imagens que se formam na mente com uma nitidez incomum. É um pensamento que surge, não como o seu, mas como uma resposta a uma prece,
um conselho suave que acalma a angústia. Podemos sentir a alegria deles ao nos verem prosseguir, ao perceberem que estamos buscando a luz, que estamos cultivando o amor em nossos corações. É um sopro de carinho que nos envolve, uma presença sutil que se manifesta na forma de um perfume familiar no ar, de uma melodia que nos toca a alma, ou de um calor inesperado que nos conforta. Eles nos amparam, nos guiam, nos envolvem. Essa é a verdadeira reunião, o reencontro de essências, de espíritos que se reconhecem pela vibração do amor. Não há necessidade de corpos para que os corações se unam, para que as almas se abracem. É a certeza de que a individualidade de quem partiu permanece intacta, com suas memórias, seu carinho, sua personalidade. E essa certeza é um bálsamo para a alma, pois nos liberta do medo de que o ser amado tenha se perdido no vazio. Eles estão vivos, plenos, e continuam a jornada em outro plano, mas sempre conectados a nós por esse fio de luz que é o afeto verdadeiro. Você já sentiu essa certeza inabalável, essa convicção profunda de que seu ente querido vive e te ampara, mesmo que os olhos não o vejam? É a alma falando à alma. Esses momentos de encontro entre dimensões não são meros eventos isolados, mas convites para uma compreensão mais profunda da vida. Eles nos ensinam que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula na grande frase da existência. Cada experiência de presença, cada intuição de afeto, fortalece nossa fé e transforma nossa maneira de encarar a jornada. Aprendemos a viver com a saudade de uma forma mais serena, sabendo que o amor é a ponte eterna que une todos os corações. E ao cultivarmos essa conexão de forma consciente, através da prece sincera, do pensamento amoroso e da busca pelo bem, abrimos as portas para que esses reencontros se tornem mais frequentes, mais nítidos, preenchendo nossa vida de uma paz que transcende qualquer dor. Diante de tudo isso, meus amigos, a saudade, que antes nos parecia um fardo pesado, pode e deve transformar-se. Ela não é mais apenas a dor que nos paralisa, que nos prende ao passado, mas um elo ativo, uma forma de manter viva a chama do amor, um convite à ação. É como um fio de luz que nos liga e que podemos fortalecer com nossos pensamentos e sentimentos mais puros. Ao invés de nos afundarmos na tristeza que consome, somos convidados a elevar essa saudade a um patamar de conexão consciente. Que tal? A partir de hoje, cada vez que a saudade apertar, você a transforme em uma prece, em um pensamento de luz, em um ato de caridade em nome de quem partiu. Essa energia do bem, essa emanação de afeto, alcança o ser amado, onde quer que ele esteja, e o envolve em um abraço de paz. Compreendemos, então, que o amor verdadeiro, aquele que transcende a matéria e o tempo, não é uma possessão, mas sim uma libertação. Muitas vezes, em nossa humanidade, confundimos amor com apego, com a necessidade de ter o outro ao nosso lado, de forma física. Mas o amor divino, o amor que nos une às almas, deseja a felicidade plena do ser amado, mesmo que essa felicidade se manifeste em outro plano, em outras experiências. Libertar é amar sem amarras, é desejar o bem do outro sem egoísmo, sem a expectativa de que ele retorne para preencher nossos vazios. É reconhecer que a jornada de cada espírito é sagrada e única, e que o maior presente que podemos oferecer é a nossa paz, a nossa alegria e a certeza de que o laço de afeto permanece, puro e intacto, em uma dimensão maior. Você já sentiu essa liberdade ao amar, essa entrega sem condições? É nesse processo de transformação que a dor, que antes nos aprisionava em um ciclo de lamentação e desespero, dá lugar a um amor que eleva, que liberta e que nos impulsiona para o crescimento. Pensemos. O que a dor excessiva nos traz? Ela nos consome, nos isola, nos impede de viver plenamente o presente e de planejar o futuro.
Ela nos acorrenta a um passado que não volta, a uma imagem que se desfez. Mas o amor, esse amor que compreende a continuidade da vida e a eternidade dos laços, nos convida a seguir adiante, a transformar a ausência em inspiração, a memória em legado. É a diferença entre um peso que nos arrasta e uma asa que nos eleva, permitindo-nos enxergar novos horizontes e sentir a brisa suave da esperança a nos tocar. Essa é a grande lição que a vida nos apresenta através da partida. O amor é a única força capaz de transpor os abismos da separação. Quando transformamos a saudade em uma forma ativa de conexão, em um desejo sincero pelo bem e pela evolução de quem partiu, estamos, na verdade, trabalhando em nossa própria transformação interior. Estamos purificando nossos sentimentos, elevando nossas vibrações e nos sintonizando com as esferas mais sublimes da existência. Nossos entes queridos, do outro lado do véu, sentem essa energia, essa paz que emanamos. Eles anseiam por nos ver felizes, por nos ver prosperar, por nos ver crescer em amor e sabedoria. Essa é a verdadeira homenagem, o maior tributo que podemos oferecer àqueles que amamos e que continuam suas jornadas. Portanto, meus irmãos, não se prendam à dor que sufoca, que amarra o espírito e impede o fluxo da vida. Optem pelo amor que expande, que ilumina, que nos conecta e nos faz sentir parte de algo muito maior. Cultivem a prece sincera, o pensamento positivo, a lembrança afetuosa, mas sempre com a serenidade de quem compreende os desígnios divinos. A cada dia, busquem aprimorar-se, a perdoar, a servir, a amar ao próximo como a si mesmos. Essa é a verdadeira linguagem que o espírito compreende, a melodia que alcança os corações em qualquer dimensão. Que a dor da saudade seja, a partir de agora, um convite para amar de forma mais profunda, mais pura, mais livre, transformando-a em uma ponte de luz e não em uma barreira de aflição. E ao fazer isso, ao elevarmos nossa perspectiva e nosso coração, descobrimos uma serenidade que antes parecia inatingível. A ansiedade da separação diminui e uma certeza mansa e acolhedora toma seu lugar. Passamos a sentir a presença de nossos entes queridos, não como uma lembrança distante, mas como uma vibração constante em nosso ser. Um calor suave que nos envolve em momentos de quietude. Um conselho silencioso que surge quando mais precisamos. É a prova de que a vida é um contínuo, uma tapeçaria tecida com fios de amor que jamais se rompem. A transformação interior é o caminho para essa percepção, para essa paz que transcende o entendimento e nos conecta à teia universal do afeto e da vida eterna. Assim, meus irmãos de jornada, após percorrermos os caminhos da dor e da dúvida e nos abrirmos à luz da compreensão, percebemos que a vida é um milagre contínuo, uma sinfonia de encontros e reencontros que se estende para além do que nossos olhos podem ver. A serenidade que agora nos habita não é a ausência de saudade, mas a certeza de que o amor, em sua essência mais pura, é a força que tudo conecta e que jamais se extingue. É como se um véu sutil, que antes nos impedia de ver com clareza, fosse delicadamente levantado, revelando um universo de afeto e luz que sempre esteve ali, pulsando ao nosso redor. O silêncio, antes pesado, agora se preenche com a melodia suave da imortalidade, um canto que nos envolve e nos diz que a vida, em sua plenitude, é um abraço eterno, sem despedidas finais, apenas transformações luminosas. Você já sentiu essa paz que transcende o entendimento? Essa quietude que acalma o coração e ilumina a alma? Essa nova perspectiva nos convida a viver cada instante com mais plenitude, a amar com mais intensidade, a perdoar com mais facilidade, sabendo que cada gesto de carinho, cada palavra de conforto, cada pensamento de luz que emitimos, reverbera no universo e alcança aqueles que amamos, estejam eles onde estiverem.
A presença de nossos entes queridos, que antes nos parecia distante, agora se manifesta em sutis sinais. Uma intuição que nos guia, uma sensação de calor no peito em momentos de solidão. Um sonho vívido que acalma a alma. São pequenos raios de sol que atravessam as nuvens da saudade, lembrando-nos que o amor é a ponte indestrutível, a luz que nos une e que jamais se apaga. É a certeza de que somos parte de uma grande família espiritual, onde os laços se fortalecem com o tempo e se renovam na eternidade. Você já percebeu esses sinais de carinho, esses acenos de um outro plano? Compreendemos, então, que a dor da partida não é o fim, mas o convite a uma nova forma de amar, a uma elevação do espírito que nos permite enxergar a vida em sua totalidade. A grande verdade que emerge desta jornada é que o amor é a essência de tudo, a força que transcende a matéria e o tempo, unindo corações para a eternidade. Ele é a melodia que embala a alma, o bálsamo que cura as feridas e a luz que dissipa as sombras da dúvida. Que possamos, a partir de agora, transformar cada saudade em prece, cada lembrança em gratidão, e cada dia em uma oportunidade de semear o bem, de amar incondicionalmente, de viver com a certeza de que a vida é um dom sagrado e que os laços de afeto são eternos. Que essa compreensão nos inspire a seguir adiante com fé, esperança e um coração aberto para a infinita bondade do Criador. Que esta mensagem de esperança e consolo possa tocar seu coração e trazer a paz que tanto buscamos. Se você sentiu a ressonância dessas palavras em sua alma, se algo aqui lhe trouxe um alívio ou uma nova perspectiva, permita que essa luz se espalhe. Deixe o seu like, comente o que sentiu, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com alguém que vai se identificar com essa mensagem. Que juntos possamos construir uma corrente de amor e compreensão, fortalecendo a fé na imortalidade da alma e na eternidade dos laços que nos unem. Que a luz divina nos envolva e nos guie sempre, hoje e por toda a eternidade. Que a paz esteja em seus corações.